diversidade daquilo que eu aprendi. Eu fiquei diferente porque eu aprendi tal coisa. Eu tenho uma outra diversidade, que é a diversidade experiencial. Então, olha que coisa legal, né? Eu pesquisei isso numa revista na Harvard Business School, porque, como eu vou fazer essa palestra hoje, falar de diversidade é tão aberto que as pessoas não sabem o que é isso. Então, você tem a demográfica, você tem a cognitiva e você tem a experiencial. Então, você tem três diversidades. Imagina, então, quando a gente pensa nesse universo, de pessoas que estão trabalhando com você, que estão sentadas do seu lado, elas têm essa diversidade. Você muitas vezes não sabe, né? Como é que essas pessoas, como é que elas vieram parar ali e o que que elas trazem por dentro delas, né? Então você precisa ter uma capacidade de entender um pouco mais sobre o ser humano, sobre por que que ele está daquela forma e muitas vezes sentar com a pessoa e falar, olha, está acontecendo alguma coisa, porque realmente você não está andando do jeito que a gente imaginava, etc. Isso é um lado que às vezes as pessoas não se preocupam com as empresas, né? Deixa eu te pegar esse gancho. Ao longo de tudo que a gente já conversou, trocou ideias, você me ajudou muito a abrir até a cabeça para algumas coisas. Eu vejo muito do seu estilo nos novos profissionais, mais aplicados de um jeito ainda muita teoria, pouca prática. É, Você é os poucos que eu conheço que tem essa cabeça moderna, atualizada, unida com a experiência do que isso dá certo e de como isso pode ser aplicado. é, Hoje, sua visão de mercado, sua visão das organizações, você é um profissional que nós já somos maduros, já temos uma carreira, claro, claro. mas como você faz essa aplicação, Edmundo? Como você coloca esse pensamento moderno, atual? E Então, como vamos você colocar aí, falou, esse é o né? pensamento Eu acho moderno. que a minha avó falava, né? Eu tenho idade, mas eu penso igual a vocês, né? Eu acho que é por aí. Minha avó era italiana, e tal. Então, assim, eu acho que você tem que estar sempre atualizado, né? Se você quer viver esse mundo aqui, você tem que estar atualizado. Se você quer ficar no mercado, você tem que estar atualizado. E como eu gosto muito de coisas do futuro que vão acontecer, etc., eu acabo me atualizando bastante. Então, como é que eu faço, né? Como é que eu faço isso, Sim, né? Eu acho que primeiro eu tenho um negócio que eu trouxe da mentoria também, né? Que é a tal da escuta ativa, ou método socrático, que a gente chama isso, né? sim. Descobrir onde é que... Eu não gosto desse termo, porque está muito batido, qual é a dor, essa coisa. Não, assim, qual é o problema, né, que a gente está tendo naquele, naquele momento, o que que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, com quem a gente está fazendo, né? Então, é como fazer uma consulta médica, onde o cara vai fazer todas umas perguntas primeiro para entender como é que a coisa funciona, né? Como o seu organismo está Anamnese. funcionando, né? Uma anamnese, exatamente. Então, qual é a anamnese que eu vou fazer da onde eu estou chegando, entendeu? Primeiro que eu acho que você tem que tomar sempre muito cuidado onde você está chegando, porque as pessoas que estão lá, elas construíram aquilo, elas têm Sim, orgulho daquilo, então você não vai ser o sabe tudo que vai desmoronar tudo, porque tem pilares que você não conhece às vezes, que são parte da organização e são muito importantes, independente se eles são os melhores executivos ou os executivos que mais trouxeram resultado. Eles são pilares para aquela organização andar, né? Muitas vezes estão lá há muito tempo, etc. Então, eu acho que essa fotografia que você tira em cima dessa estrutura que já existe, né, e como ela está andando, e começa a perceber que tem pontos a melhorar, tem pontos a mudar e tem pontos a acrescentar, né? Só essa lição já te dá muito material para você trabalhar. Mas eu acho que a diferença que hoje eu tenho, por ser um homem mais maduro, né, é que eu acho que eu sei o tempo que vai levar para mudar. Eu sei que eu tenho que ter o mínimo de paciência ou resiliência, né, para poder dar tempo das coisas acontecerem e também colocar para os stakeholders de uma forma muito clara que você precisa fazer a mudança. Se você achar que sim, de repente você pega uma empresa que não precisa fazer nada, né? sim. Mas se você precisa fazer, você tem que deixar claro para o stakeholder que você está fazendo, porque para ele entender que para virar o barco, muitas vezes você vai levar um tempo que ele imagina que não, entendeu? Porque é muito fácil você chegar. Eu tive uma experiência numa empresa que eu trabalhei. Eu estava numa reunião meia-noite, né? E o meu chefe, que era o presidente da empresa, eu era VP, né? Eu precisava desligar 100 pessoas, né? Poxa, E eu não fiz isso. Eu não fiz porque eu mostrei para ele que a gente não podia tirar aquelas pessoas de lá porque elas faziam diferença na organização que tinha centenas de milhares de funcionários. certo. Porque o que eles cuidavam era um assunto que era muito relevante para o processo. A gente fez um ajuste, mas foi bem pequeno.
E aí o que eu fiz, né? Na verdade, eu teria duas formas de fazer. Uma forma é falar assim, ok, vamos embora. Eu estava lá, meu chefe ia ficar feliz comigo, eu ia ficar bem com ele Sim, na foto, sim, e vamos embora. E as pessoas iam embora e eu ia voltar para casa, só que eu não ia conseguir dormir, entendeu? entendi. Então, eu acho assim, eu pensei nas pessoas, primeiro eu pensei nos processos, fazia sentido, sim, ficar, não era uma bobagem. O impacto de custo daquilo não era relevante, no sentido, você não ia salvar a empresa, nem detonar a empresa com aquilo. As Sim, pessoas que estavam lá tinham competência para fazer o que estavam fazendo, então não tinha um argumento lógico para fazer essa mudança. E é lógico que as pessoas todas estavam ultra preocupadas, etc. E eu terminei 2 horas da manhã a reunião. E eu consegui deixar lá o pessoal e a gente, e até hoje existe esse departamento lá nossa, que e está lá. maravilha. Então, assim, mas assim, isso eu me expus, né? Porque eu tive que me expor, eu tive que falar. Era um Na estrangeiro verdade, falando você comigo usou também. estratégia, você usou a cabeça, você era É, pago mas para usar a assim, cabeça. mas assim, Eu eu podia achei ter ido para um maravilhoso. caminho, eu podia ter um caminho mais fácil, né, Renato? Claro, Então, claro. faz e acabou, entendeu? Eu estou bem com o meu chefe, está tudo bem, entendeu? Não é Será que a isso que vida eu quero. real é só o caminho mais fácil? Pois é, eu não acredito nisso, né? E acho que dali a gente começou a construir uma relação muito boa, eu com o meu chefe, que era um estrangeiro, mas ele passou a entender que eu estava a fim de ajudar a organização e não simplesmente de cumprir uma Ser meta e o eu cara ficar, legal, né? ser o cara legal. Enfim, eu acho que não acho ruim ser o cara legal, não. Tem gente que fica muito bem Ah, assim, mas não é a minha forma de ver e entender a vida, entendeu? com certeza. Deixa eu fechar contigo uma coisa. Me dá a tua visão hoje, porque assim, tanto eu quanto você, a gente lida com N profissionais, seja virtualmente em base maior, mas também pessoalmente. A gente conhece organizações, conhece empresas, tem a organização e as empresas que são muito bonitas ali no Instagram, ali na parte publicitária. Mas, Edmundo, baseado em tudo que você já construiu na vida, tudo que você conhece, qual é a sua visão do mercado hoje? Você tem, eu vejo isso, eu reconheço isso, eu acho maravilhoso. Você é um profissional que une experiência, inovação e uma visão sensível. Mas o que você enxerga hoje das organizações, das grandes Eu acho que empresas, das as empresas? organizações elas passaram por uma mudança muito forte, né, de redução de idade dos gestores, né? Colocou muita gente nova no processo, eu acho maravilhoso, gente cabeça nova e tal. Não necessariamente essas pessoas tinham toda a bagagem necessária para fazer a mudança, né? Acho que as empresas sentiram um pouco isso, né? A gente fala muito de etarismo hoje, né? Que é uma palavra que eu particularmente não gosto, eu prefiro falar em longevidade, né? E aí as empresas hoje estão procurando um pouco mais as pessoas que têm assim, mais longevidade nas organizações, né? Então, acho que as empresas passam por uma transformação hoje. Essa transformação tem a ver com tudo que eu falei, com a diversidade, inclusão e igualdade. Elas têm a ver com a questão da digitalização, que é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Elas não estão satisfeitas em terem somente pessoas que sejam muito jovens, né, ou antes de 40 nas posições de comando total, não que seja ruim isso, tem pessoas espetaculares fazendo isso, mas eu acho que a gente que está um pouco mais longevo, vamos dizer assim, a gente ajuda muito essas organizações a, a realizarem seu papel. Então, acho que a gente está no mercado em transição. O Brasil hoje, né, a gente passa por um momento que eu acredito que a economia vai se fortalecer, né? Sim, Não, independente de qualquer partido, qualquer coisa que vai acontecer, a gente só tem que se fortalecer, porque passamos anos aí na pandemia muito ruim. Acredito que o Brasil ainda é um país para ficar, para se investir, mas sinto muito quando vejo essa disparidade social. E acho que as empresas têm um papel social muito relevante de ajudar a mudar um pouco a vida das pessoas. Entendeu? Elas são o que elas representam, né? O PIB que elas trazem para esse país aqui é maravilhoso. Então, ou seja, nós somos muito potentes, então a gente teria que ter condições de tornar as pessoas potentes também, entendeu? É assim que eu enxergo o mercado. E é tal história, né? Me dá o problema que eu resolvo, eu acho que esse é o ponto. A gente, depois de um certo tempo, sabe o que o empresário quer, sabe o que o stakeholder quer. A diferença é que você vai ter que uma forma de fazer, né? E essa forma de fazer tem a ver com uma palavra que você usou aí, né? A sensibilidade.
essa sensibilidade ela tem que funcionar, né? Aí chamem de sensibilidade, chamem de soft skills, chamamos de qualquer coisa, mas é um entender um pouco o outro que faz muita diferença no processo de gestão das organizações. Maravilha, cara. Eu tenho um respeito gigante pela sua sabedoria, pela sua habilidade, principalmente pela forma como você coloca as coisas. Edmundo, eu agradeço muito o teu tempo da Eu que gente ter agradeço, gente. conversado. Você é uma pessoa maravilhosa também. Acho que é sempre bom estar com Obrigado. você e vamos dividir essa nossa conversa com as pessoas. E tomara que elas gostem, né? Que elas se entendam que Eu a acredito que gente o mundo está precisa no de uma caminho, né? opinião. Eu estou É, vendo muita gente dando opinião sem critério. Eu estou buscando trazer para o LinkedIn justamente pessoas que têm conhecimento e critério. Eu estou vendo muita gente paga é. para dar opinião e essa opinião é dada, vou usar um termo chulo, mas é dada de orelhada. E quando Sim, você sim, paga para sim. uma pessoa fazer isso, dar opinião sobre tudo, você cria um monstro. Agora, É. cadê as pessoas que têm experiência? Cadê as pessoas que têm know-how? Os Cadê as conselhos de pessoas? administração também estão mudando, né? Eles têm que mudar, né? Eu, como conselheiro também, que é uma das coisas que eu trilho, você ser um conselheiro né, de administração, né, estatutário, é uma responsabilidade gigantesca, você está colocando seu CPF no jogo, Sim, né? Ou seja, então, sim. você vai lá para trabalhar pelo melhor da empresa, não para agradar o presidente do conselho, etc. É um caminho ainda a trilhar, entendeu? Acho que o Brasil tem muita oportunidade para criar conselhos e para as empresas precisam desses conselhos, né? Então, Perfeito. é sempre bom estar podendo falar. E quem quiser me assistir Muito bem. hoje, tá? Semana da Inovação lá de Mato Grosso. Eu vou colocar isso o link, inclusive depois você me passa, porque ele vai ser produzido depois Vai ficar no da data YouTube, de eu estreia. passo Aí eu vou. isso. Perfeito. A gente vai colocar tudo isso dentro da nossa entrevista. Muito obrigado aí. Maravilha. Obrigado a Mundo, um você, grande um grande abraço, cara. abraço. Grande abraço. Até Obrigado, mais. tchau. Até Tchau, mais. tchau.